falando aqui, Diana, Natália Rodrigues e Bubolzan. E hoje a gente vai fazer assim, um episódio um pouco mais sério, um pouco mais diferenciado do que a gente costuma fazer, que é sobre mulheres na política. E assim, a gente acha crucial abordar esse tema num momento que a gente está aí pré-eleições e está tudo muito enlouquecido no nosso cenário, né, político brasileiro. É importante salientar que essa não é uma abordagem técnica, não é uma abordagem científica, não é uma abordagem, sei lá, mil coisas acadêmica de nenhum tipo. A gente está falando porque nós somos mulheres e a gente quer... A gente é pouco representada na política. A gente é pouco representada e a gente quer falar sobre um assunto que nos diz muito respeito, né? Então, a gente acha mais do que necessário falar, embora a gente não seja ninguém aqui formado em ciências políticas, nem nada Eu do acho tipo. que todas as pessoas têm que estar procurando comentar, conversar sobre isso, né? Até porque numa época em que a política está passando por mudanças sensíveis, né? Então todo mundo está precisando mesmo sentar para discutir de maneira organizada, com os pensamentos ordenados. E, Sem assim, treta. Isso. Sem tretas. Colocar suas ideias e ver no que está colocado enquanto quadro político aí, candidaturas, quem mais se aproxima dessas suas ideias, né? Mas se quiser treta, pode. Mas se quiser pode, Sempre exatamente. pode. Estou sempre preparado. Sempre pode. Saudades, né? Ângela, que Saudades. infelizmente não tá aqui. Verdade. Ai, A Cel também. Cel maravilhosa e Ângela. Gente, esqueci de falar no começo que a Cel maravilhosa e a Ângela, mais uma vez, não estão presentes na gravação. Mas assim, a gente quer dizer que, cara, que saudades, que falta que vocês estão fazendo. A gente ama muito vocês, mas na próxima a gente tá junto. Então, quem tá ouvindo, na próxima vocês vão ter Ângela e Cel aí pra todo mundo. Esse tema, assim, como a gente começou falando de que não tem ninguém aqui pagando de qualquer coisa de sabichona aqui, a gente tá falando enquanto cidadãs mesmo, eleitoras e mulheres principalmente. Então a gente vai meio que falar de uma forma muito de quem tá do lado de cá mesmo. A gente não quer teorizar nada e a gente também não quer impor nada. A gente vai colocar nossas visões sobre quem a gente acredita que deva ser... Trazer algumas curiosidades. Sim, trazer algumas curiosidades que a gente notou que é necessário a gente abordar. Isso aí. Né? Eu acho que a palavra de ordem dos últimos tempos é a representatividade, né? Sim. Todos querem se ver representados. Isso aí. Ainda mais no tocante político, né? Isso aí. Eles estão ali representando os ideais e as vontades do povo e nós queremos ver pessoas como nós representando lá. E ver né? só um lado da história é muito ruim, né? Com certeza. Sim. E se você vai estar criando um governo para todos, você espera todo tipo de pessoa ali representando, para que a visão seja sempre o mais ampla possível, né? Não seja só uma visão unilateral. Isso aí. E assim, num contexto geral, as mulheres, né, estão fazendo política há anos e anos e anos. Porque a política partidária é a política que você faz de uma forma não partidária, né? Aquela coisa de você separar seu lixo já é uma política, é um ato político, né? E assim, cara, mulheres já estão fazendo política há muitos anos. Não... E lutando para estar inserida dentro do contexto da política, do voto. Cenário Isso aí. Existe uma luta, né? O pessoal fala muito, será que é necessário comentar sobre as mulheres na política? Com certeza que sim. Com certeza. Porque é um lugar onde a mulher lutou muito para ocupar e até hoje ainda não consegue ocupar de maneira tão ampla. A gente tem muito isso no senso comum, de que é uma coisa muito, assim, tá muito distante da nossa realidade, sendo que é o extremo oposto disso, cara. É o que eu falei, se você tá, sei lá, você recolher seu lixo, separar seu lixo, enfim, fazer coisas mínimas, pequenas ações já é um ato político, sabe? Viver em sociedade tem uma série de atos políticos que estão ali envolvidos. Você viver a vida que você quer já é um ato político. A coisa é muito mais ampla do que o senso comum pensa, que é aquela coisa de campanha eleitoral, sabe? Partido, aquela coisa mais, assim, geral. E que eu acho importante também, a gente tem que se ver lá também. Tem que ser representada lá também, em todos os espaços, né? Também queria falar que a gente acha que tem muito tempo, mas na verdade as mulheres só conseguiram votar há 80 e poucos anos, assim, tem muito pouco tempo, foi tipo 32. Então, você acha que a vida sempre foi assim? Tem gente que fala que não defende feminismo, mas a mulher estar ali falando que ela não defende feminismo já é um ato feminista. Falar, não quero saber de votar, não vou votar em ninguém, não sei o que, dane-se, blá blá, mas
quanta luta por trás disso. Não, e é um ato, é votar. Votar nulo é votar, gente. Saibam. Votar nulo é votar. Quando você vota nulo, você não tá só se excluindo da escolha, não. Acontece que aquilo dali também impulsiona certo candidato para vencer, né? Existem 2 candidatos. Eu não vou usar nomes para não X e Y. incitar problemas. O Processo. candidato B e o candidato L estão Caraca! estão disputando. No caso do candidato B estar ganhando, você votar nulo, de certa forma, você está corroborando Isso aí. o candidato que está ganhando continuar estando ganhando. Então, veja bem, preste atenção no que você vai fazer. E assim, como eu falei, né, em ano eleitoral, esses assuntos ficam muito mais em pauta, assim, né? Essa coisa toda de política e tudo mais. E como a gente está falando particularmente de mulheres, eu acho interessante a gente se ligar em números mesmo. Vamos pensar assim de uma maneira mais racionalizada, assim. Cara, olha a porcentagem de mulheres que tem na política, sabe? Enfim, filiadas a partido, concorrendo e tudo mais, em comparação aos homens, sabe? Eu acho Temos que esses dados? Solta Gente, esses dados para nós. existe- Tem uns numerozinhos aqui. Quer falar, Natália? Fala aí. Na questão do gênero, 68,7% dos candidatos são homens e 31,3% mulheres. Concorrendo nessas Sim, eleições. e mesmo assim, porque tem a lei, né? Tem a Então, lei. Tá na risca da lei aqui. Isso. Se não fosse isso, Qual é sabe? a lei? verdade. Peraí, explica a lei. Então, é o seguinte, essa lei que a gente está falando aqui é a Lei 9.504 de 97, que é uma lei que obriga os partidos políticos a reservarem pelo menos 30% das vagas para mulheres. Eu acredito ainda que isso é um número muito, muito pequeno. E É que o mínimo, é o mínimo do mínimo é do mínimo. inexpressivo. E só tá aqui por causa da lei, porque senão não estaria. Exatamente. Não, muitas esposas, né, Isso. acabam se inserindo ali naquele contexto, né, dos Para preencher maridos, essa pra vaga, preencher. essa porcentagem aí. Exatamente. Isso aí. Então, eu acredito de verdade que a gente tem que se ligar nessas coisas, sabe? Cara, tem questões que são próprias das mulheres. Claro que tem questões de sociedade, de modo geral, óbvio, né? O bem-estar social e tudo mais. Tem questões que são particulares das mulheres, sabe? E a gente tem que se ligar em estar dando o nosso voto de representatividade em pessoas que levantem essas bandeiras, sabe? Eu nem acho que só porque é mulher você tem que votar nela. Eu nem acho tem- isso. Não, também tem De maneira nenhuma. Não, mas eu vi num site falando isso. Você tem que votar em mulher por causa da representatividade. Independente, e dane-se. independente do que a mulher fala. Sabe? Eu não votaria na Suplicy nem ferrando, por exemplo. Só pra citar um nome, assim. É mulher. E é mulher. É mulher. E E eu não aí, acho que a gente faz eu não com acho isso? que... Isso daí é uma maneira muito inocente Isso, de encarar o ingênua. voto, ingênua. Ah, só porque a Exatamente. mulher tá lá. Às vezes, imagina que essa mulher, ela tá lá muito por acaso, não tem um pensamento político, não tem uma Exatamente. proposta Tem que Tá lá interessante. de Proposta, fantoche gente. por causa Tá da lá de- lei. Aí tu vai Isso, votar nela, ela vai ser um fantoche. Ou Desculpa. só porque ela é artista, tá na mídia, É. você se inseriu nesse meio e você não vai é votar assim nela. que as coisas funcionam. Não, entendeu? Aí já não é mais voto consciente. Sim, exatamente. A gente tem que prestar atenção nas pautas que ela tá levantando ali, dizer respeito com o que eu que você acredito, acredita. com que eu minimamente luto. Existem mulheres que estão levantando bandeiras extremamente conservadoras. Exatamente. Mas quero falar, assim como Exatamente. existem homens machistas, existem mulheres machistas que Que vão é ter na pior. sua pauta refletida Exatamente. o próprio machismo. Exatamente. Pois é, então você tem que estar vendo, além de ser mulher, você tem que estar vendo o que ela pensa, no que ela está engajada, que trabalhos ela já fez. Eu tava olhando uma página essa semana e aí estavam falando sobre as bancadas. Gente, vamos ficar de olho. Isso aí. Que bandeira que esses candidatas estão levantando, né? Porque você tem, por exemplo, o agronegócio, a agroindústria. Isso, a Tá bancada cres- da bala, a bancada do da boi e bala, Bíblia. bancada da Bíblia. Então, gente, por favor, né? Vamos saber. Porque aí você tem os projetos passando e tá viajando na maionese, tipo, nossa, como é que isso aconteceu? Então, Porque seu voto colocou a pessoa lá. claro, a pessoa representa uma coisa. E aí você tem que saber. Não é só votar em mulher. Procura saber. Sim, a gente tem que prestar atenção também no que está sendo posto justamente como plataforma de governo.
E essas candidatas, geralmente elas têm um canal de comunicação. Você Sim, entra hoje em ali, dia. você pode tentar se comunicar com o candidato para Né? discutir um ponto sensível ali da proposta que você achou. Isso aí. E tem Estranha. muitos candidatos em geral que. Muitos não, alguns se sobressaem por levantar determinados temas polêmicos. Eu não vou citar nomes, porque tem nomes que nem devem ser citados. Ah, de é Valdemort. políticos. Mas assim, tem políticos que levantam determinadas bandeiras de propósito mesmo para causar um alvoroço, para causar um burburinho para estar sendo falado. Vai ter Para ibope. estar sendo lembrado. Exatamente. E cuidado com a fake news também. Também, isso que eu tô falando diz mais respeito a o quanto que a mídia faz com que a gente brigue entre si, os eleitores briguem, porque pegou uma determinada frase que é polêmica ou gera alguma coisa, e a gente foca nessa frase e fica se matando. Enquanto, cara, vamos analisar propostas gerais, assim, vamos equiparar propostas e ver qual é melhor. Tem candidato aí com, assim, no hall dos possíveis presidenciáveis que estão na crista da onda por causa de afirmações polêmicas. Sendo que, se a gente for ver o programa, o cara não tem programa. O cara não tem programa, sabe? Ele na verdade... Ah, porque tá sério. Crista da onda! Era crista. Nossa, gíria de 1950. Denunciando. As mulheres denunciando. votavam quando os candidatos estavam na crista da onda? Cara, hoje É eu que sou pistola o aqui na parada cara, aqui. o cara que estão não tem preparo também. Ele não tem programa. Ele não sabe apresentar o que ele tem de projeto de política pro país. Ele não sabe tem criar programa. polêmica. Então ele pega frases, Não afirmações sabe como a política polêmicas. funciona. Sim, ele é um boçal. Então ele pega frases. Sabe quem é, mas Agora você falou que Cara, é, pô. agora eu denunciei, né? Denúncia. denúncia! Mas enfim, eu acho que, de verdade, agora falando bem sério mesmo, eu acho que a gente, em geral, os eleitores em geral, tem que se ligar nos programas, cara. Se a gente ficar brigando entre si, os que são pró e os que são contra, brigando entre si por causa de afirmação, meu irmão, na moral, vamos apresentar propostas, sabe? Eu tenho medo também um pouco dos programas, porque às vezes a gente lê aquele programa político, todo programa político ele tem um norte. Deus. Sim. E tá lindo. Ele tem um Sim, norte, sim. né? E aí você tem um subtexto de você entender, você entende pelo programa do político mais ou menos a bandeira que ele levanta, Sim. mas todo político tem uma vida pregressa e Sim. hoje em dia nada mais fica escondido nessa vida. Uhum. Você tem acesso ao que ele já fez, Isso aí. projetos que ele participou, com quem ele anda, né, fazendo Suas alianças. alianças, Isso. coligações e tudo mais. Então todo político tem um passado, gente. Vamos ficar de olho nos passados. Entendeu? Passado, nos programas. Enfim. A minha grande questão é que há uma orquestração de colocar sempre em pauta de notícias, de essas questões que são mais polêmicas, Pra chamar justamente para atenção. desviar a atenção da opinião pública do que realmente importa, que é, qual é o seu programa pra gente sair da situação aqui, nesse âmbito aqui, nesse âmbito, né? As pessoas não estão se ligando que o importante é ver o programa. E assim, pelo programa você em si já cai em si, que, cara, eu não quero essa Pois pessoa, esse ser a humano galera como tá falando presidente. muito de mudança. Eu vou votar nesse fulano por causa Que de mudança? Mas, na verdade, as propostas dele são a manutenção de tudo que tá acontecendo. E a piora, né? Mudança pra pior. A manutenção do poder para as empresas, a manutenção dos empregos de bosta, de merda, que a gente já Empregos citou. merdas. A manutenção da desvalorização da mulher, do negro, do gay. Então, porra, isso é mudança? E muitas vezes eles pegam esses assuntos que estão mais em pauta, tipo mulher e... Só pra... Cria uma polêmica em cima disso. só pra colocar, vive de polêmica. chamar atenção, Sim, chamar esse público desviar de a alguma atenção, forma também. exatamente. Pessoal mais desavisado, ele tá falando Exatamente. que vai beneficiar as mulheres. Caô puro. Mas, mas ele falou, não sei o quê. E acredita sem ver o histórico, sem ver o passado, quais são as E pautas assim, anteriores. a gente precisa volta no que a gente estava falando, a gente precisa mesmo de mais pessoas que nos representem, mas principalmente mais mulheres que sabem o que a gente passa, que nos represente de verdade, sabe? E tem que uma nos... mulherada maneira que tá vindo Tem, aí, cara, que tá tem. participando
de projeto tem. social, que tá Isso tá aí. ligada na saúde da mulher, Tem. no O corpo. problema é que essas candidatas não aparecem, as pessoas não sabem que elas tem existem. espaço. Porque a não tem mídia o tá mesmo olhando espaço. pra polêmica, né? Não tem nem o fundo de campanha, a porcentagem é muito irrisória, assim, se for comparar com os candidatos, né? É Gente, muito pouco. Teve uma situação que eu tava passando em Bangu. Aí eu vi uma mulher fazendo campanha. Ela tava sozinha com o microfone na mão e falando no meio da rua. Ué, Eu, tava lutando, eu né? achei isso incrível. Eu falei, Sim. ué, ela tá fazendo política, ela tá fazendo a parte dela. Vamos tá? analisar o que ela Se ela jogou propõe. ali pra... Porque até isso é difícil também. Os partidos, né, não estão dando muito espaço para É. os candidatos. Foi preciso lei, né? Pra ter uma porcentagem mínima, imagina. E também tem aquela questão também que a gente, assim, particularmente, eu não posso deixar de falar isso. Tá, a gente tá falando que a gente tem que votar em mulheres que representem a gente de verdade e que, sabe, a gente queira ver elas lá nos representando e lutando por questões que são muito próprias nossas, além claro, de questões gerais. Mas, assim, deixem as mulheres cumprirem seus mandatos. Deixem Opa! as mulheres Sim. cumprirem seus mandatos. Não matem. Não destituam ilegalmente. Deixem as mulheres cumprirem seus mandatos. Não impeçam de fazer campanhas como fizeram com uma candidata na Ponte Rio-Niterói. Uma candidata, que foi a vereadora mais votada de Niterói. Eu não vou ficar citando o nome, porque eu não sei nem se pode, assim. Mas deixem as mulheres que foram eleitas democraticamente cumprirem seus mandatos, sabe? Exatamente. Não é porque você discordou, você votou no Zezinho, mas quem ganhou foi a candidata X, que você vai fazer toda uma situação, que você vai participar desse jogo, de toda uma situação para que ela não cumpra aquele mandato que foi democraticamente instituído. Até- Gente, mataram a Marielle. Já tem, sei lá, eu não Foi sei em nem junho, quantos eu meses acho. já tem. Foi em junho, eu acho, não foi? Foi em junho? É, acho que Eu não, foi. sei- não, faz mais tempo. Enfim, cara, deixem as mulheres cumprirem seus mandatos, cara. Sabe, assim, Existe toda respeitem. uma situação, né? Pra os calar, nossos votos. pra assassinar, pra destituir. Sim, tem todo um Não, tem foi em toda uma março. rede. Foi em março, no Março. mês das mulheres que mataram a Marielle, né? 14 E aí, de março. tem toda uma rede já armada, essa engrenagem é muito suja. E aí, cara, a gente dá até uma aflição, assim, dá até é uma coisa meio dúbia, não é dúbia, vai, é uma Dá coisa uma meio, desesperança. meio antagônica, a gente tá falando de vamos votar em mulheres para lá, se não estão deixando as mulheres cumprirem seus mandatos. É. Deixem as Muito mulheres complexo. cumprirem seus mandatos. Sabe, assim, independente se você é a favor, se você é contra, não vibrem, não ridicularizem. Não façam. Sim. Se você é contra a deputada, ou o presidente, ou sei lá o que, X que ganhou, cara, ela ganhou democraticamente. Aceita que dói menos. É porque as sabe? pessoas têm medo de ver uma mulher no poder, cara. É porque não tá acostumado. Não tá É porque não tá acostumado. acostumado, sabe? E aí já perder os fazem privilégios. piadinhas, ridicularizam, já fazem comparações vergonhosas, sabe? Vexatórias. Cara, Os As adesivos ofensas. da Isso que eu ia presidência. falar. Exatamente, Os exatamente. adesivos. Piada de estupro também. Piada de As estupro. ofensas já vão pro lado sexual, né? Sim, pra ofender sempre, mulher, sempre. começa a denigrir a Tem que falar imagem. da Exatamente. sexualidade da mulher. Aí Não fala de consegue aparência. ofender de outro jeito. Aquela é feia, aquela é isso, que o Aquela é cabeleireiro gorda, dela é assim, mal assim, amada. assado, a maquiagem. Gente, cara, respeitem as mulheres. Tô em esperando todos os adesivo do âmbitos. Temer de perna aberta nos carros. Pois é, aquele vampiro horroroso. Eu já vi. Viu? Já? Mostra que foi uma mulher que fez. Ou uma gay muito maravilhosa, assim, sabe? Gente, pelo amor de Deus, cara. Assim, a gente precisa falar isso. É muito importante isso, porque às vezes isso é tratado como mais um caso de violência ou mais um caso de essa coisa de, no caso em especial, o assassinato da Marielle, que eu tô me referindo agora. Cara, eu vi várias matérias lidando com esse caso como um caso de violência, mais um caso de violência no Rio de Janeiro, sabe? Assim? Criminalidade. Olha como tá a criminalidade nesse Rio Chegou de Pior Janeiro. é o ela. contrário. Eu É uma vejo, rotina. eu vejo pessoas banalizando o assassinato de Marielle. Sim, é só mais Mas uma. não sei quem também morreu. Outra não sei. Policial fulana também tal morreu. A morreu. policial também. Ninguém fala. O Gente, Anderson. dá licença, né? Cara, assim, nitidamente que aquilo ali foi político. Tem gente Então, que fala
também, ninguém mandou se meter com isso. Cara, pelo amor de Deus. Alguém tem que se meter. Alguém tem que fazer alguma E que coisa. bom que tem uma mulher como a Marielle pra ter se metido com isso, cara. Tem que se meter mesmo. As mulheres têm que se meter mesmo, sabe? Assim, eu particularmente, eu Júlio Souza, que tô falando aqui, eu particularmente não me meto com política partidária, né? Não apoio partido para... Eu apoio, como eu falei, projetos e históricos de vida e programas. Eu apoio, mas eu não apoio um determinado partido, nem X, nem Y. Mas assim, que bom que nem todo mundo pensa como eu. Que bom. Pô, eu fico muito feliz que nem todo mundo pensa como eu. Que existam Marielles, que existam outras mulheres que dão lá a cara a tapa e vamos lá. Dilma. Tem coragem pra Sim, isso, né? E tantas Cara, outras. cada uma vai assumir um papel importante dentro da sociedade. Claro, Cada claro. uma vai fazer aquilo de acordo com a essência, de acordo com o Sim, seu perfil. maravilhoso. Projetos sociais dentro de sala de aula, mulheres Exatamente. protagonizando na política. O Tem negócio coisas é pequenas. ter a mulher pra trazer a visão e a representatividade. Exatamente. Até porque só a mulher sabe falar o que a mulher Sobre a faz. mulher. Vive, só a mulher vive o que a gente Sim. vive. Então, assim, não é nenhuma coisa de sexismo, no sentido de. Ninguém odeia os homens aqui, não, pelo amor de amo, Deus. Só pra deixar isso claro. Adoro. Mas assim, é uma coisa que é muito particular. É Porque eles Inclusive, adoram adoro. dizer isso, né? Eles adoram dizer isso. Não gosta de homem, nunca viu um peru. Pô, gente, não tem nada a não ver. É o caso. Não é isso. Não tem nada a ver, cara. Definitivamente É não bom odiamos deixar os claro. homens. Não odiamos. Só que assim, cara, assim, respeitem as mulheres, sabe? De um sentido bem geral, assim. Respeitem Respeitem todos mulheres os em lugares. todos os níveis. Por existir a mulher, você tem que respeitar. Você não tem que respeitar porque ela poderia ser sua irmã ou poderia ser sua amiga. Também você tem que respeitar por isso. Mas você tem que respeitar simplesmente porque são seres humanos. E aí você tem que respeitar, cara. Não existe essa coisa nem de que se dá o respeito, ou nem existe essa coisa de que, não concordo com suas ideias, sua forma de governar, ou sei lá o quê. Respeita, meu irmão. Respeita. E se a mulher tá falando, ouve ela falar, não interrompe, não Sim. pega a ideia dela e finge que você que falou. Não explica pra ela, Não mesmo explica ela pra sendo, ela. tendo Exatamente. domínio da área ou sendo Ela é formada formada na na- área e a pessoa É. explicar pra ela o beabá da área dela, isso é ridículo. A gente muito fala de votar em mulher, a gente tá falando aqui hoje, e tem que votar mesmo em quem está de acordo com o que a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente acredita, mas deixem as mulheres concluírem seus mandatos. Deixem essas mulheres que foram eleitas, que serão eleitas agora, em breve, que as eleições estão aí. Espero que sejam muitas mulheres eleitas. Deixem as mulheres cumprirem seus mandatos. Até porque teve um monte de gente que fez um monte de merda aí e a gente teve que esperar a pessoa cumprir Exatamente. o mandato Como dela. se todos os homens que fossem eleitos fossem perfeitos. Só fizeram coisa meu boa. Meu Deus! Né? Todos os Não, homens... e depois do resultado do julgamento, né? Vamos falar do resultado do julgamento da Dilma, né? A pessoa foi inocentada e, mesmo assim, o impeachment continua. Sim, Show de verdade. palhaçada. Nada mudou. Isso faz sentido? Nada faz Não sentido. Nada faz sentido. Porque foi tudo muito bem orquestrado. Mas, enfim, a gente tá falando de uma forma geral de mulheres na política, mas, cara, respeitem, sabe? As mulheres são sempre muito infantilizadas. Sim, Elas são muito, tratadas como muito. ingênuas Muito. e são Burras menosprezadas. Eu acho que esse que é o problema. E se você fica com raiva, ai meu Deus do céu, tá no TPM. Tudo é TPM, Tudo é não, é TPM. maluca, ela é louca. Essa menina é maluca e tal. Cara, vamos respeitar enquanto seres humanos, enquanto, no caso aqui, no contexto de política, enquanto candidatas que estão em pé, deveriam pelo menos estar em pé de igualdade com os demais candidatos, vamos respeitar, meu irmão. Sabe? Aquela coisa de... que eu vou falar... Porra, vou enfatizar muito. Vamos votar em mulheres, sim, que que estejam alinhadas com o que a gente pensa, o que a gente acredita. Ideais. Mas vamos permitir que essas mulheres concluam seus mandatos, cara. Vamos respeitar. Cara, eu fico de bobeira. Como a gente... Porque é meio que se enxugar gelo, né? A gente fica falando, porra, vamos votar em mulheres que fazem, acontece, que sabe, gente como a gente. E aí, tá. Aí supera a gente tudo consegue isso. levantar essas moças, essas mulheres. E aí, quando finalmente elas conseguem, ou inviabilizam o mandato, ou simplesmente interrompem, ou, cara, gente, permitam que essas mulheres representem quem colocou elas lá. Que claro que não é só a mulher que vota em mulher também. Tem os caras que também que já se ligaram no que está acontecendo no contexto social e já conseguiram desconstruir uma série de imposições que foram
colocadas desde E novo e consegue tudo perceber mais. a necessidade, né? Claro, de ter... da seriedade disso, sabe? De ter... Aí a gente entra também numa questão prática, né? Porque aí o Enzo e a Valentina vão me perguntar. Pô, mas eu vejo o horário eleitoral, não sei o quê, e só ouço falar do candidato B, do candidato L. E onde é que estão essas mulheres? Os Meu famosinhos. querido, essas mulheres não vão ficar aparecendo na televisão o pra horário é você. irrisório. Não vão aparecer nas redes incrivelmente grandes de televisão. Não. Usa a internet, meu querido. Não fica só cara. botando meme lá, não. Procura lá, entra no site dos partidos que Internet você... não sai só pra cara. meme. A internet está aí, todas elas estão fazendo campanha na internet. Já que não tem esse espaço da mídia tradicional, elas estão usando a internet. Claro, e não deixa a mídia ditar a forma como você tem que pensar, não, cara. Que um determinado tipo de mídia molde a sua opinião sobre aquele candidato. Não, e essas mídias já Molde estão sua mente. apavoradas, porque a internet, o movimento da internet, Sim. está modificando as relações Sim. políticas. Graças a Deus. Graças a Deus, Ainda sabe? bem. Amém. Então, gente, vamos lá. Entra no site, bota lá o nome do partido, procura quem são os candidatos, acha as mulheres e procura saber delas. E não se Elas deixa têm página no influenciar Facebook. pelas pesquisas de voto, né? Também. Porque aquilo dali é uma amostra da Pesquisa de população. voto é o fim. E também pode ser manipulado, Sim, várias sim. outras coisas. Muita gente vai pela, fulano tá ganhando, vou votar nele, porque ele tá ganhando mesmo, não sei o quê. Gente, que motivo Gente, bizarro. que pensamento é esse, né? Aceita E tem a muito. influência Esse- dessas pesquisas. E tem Muito muito. bizarro. Ainda que a pesquisa seja verídica e tal, mas aquilo ali é uma amostra da população, não reflete o todo. Então não tem como gente. você se influenciar por aquelas respostas. Uhum. É Enfim. um guia, mas é melhor pesquisar por si próprio. É, gente, pelo amor de Deus. E vamos pensar pela nossa própria cabeça, não vamos pensar pelo que querem que a gente pense, não, gente. Eu, hein? Vamos ocupar todos os espaços, porque a gente quer muito ser representada. A gente quer ser representada na Sim. política, a gente quer ser representada dentro da universidade, a gente quer ser representada dentro dos canais de mídia. E estamos aqui, não é à toa que o Bora Marcar existe. Exatamente. Isso aí, eu vou. E a gente, assim, eu vou enfatizar muito aqui que esse podcast é o único, infelizmente, até o momento no Rio, que é totalmente produzido por mulheres. Desde tudo, captação, não é só apresentado por mulheres, que tem outros que são maravilhosos, inclusive, que são apresentados por mulheres. Mas assim, a gente quer muito que as mulheres ocupem os espaços, cara, sabe? Não tenham receio, não se sintam incapazes, porque a coisa de capacidade, você só vai ficar bom numa coisa se você fazer muito. Se você fazer aquela coisa. Sim. Você não pode esperar ficar bom pra fazer aquela coisa. Então, cara, metam a cara, Bota a mão na mulheres, massa. sabe? Metam a cara na política. Vocês que acreditam muito nessa, sabe, assim, vocês que têm algo que quer fazer pelo coletivo, pelo todo, metam a cara na política, sabe? Pela comunidade, pela cidade. Sim, pelo entorno, por tudo, sabe? Metam a cara na política, se arrisquem mesmo. Não tenham medo de se arriscar, não esperem estar prontas para entrarem em espaços Até que porque sejam. o momento propício nunca acontece. Nunca vai acontecer. Até porque colocam pra gente que a gente nunca tá bom o suficiente também. Exato. Tem É. isso também. Sempre colocam que vai faltar sempre alguma coisa. A gente nunca vai se achar suficientemente ok pra começar nada nessa vida. Nada. Mas coisa falta pra todo mundo, cara. Sempre, Ninguém é perfeito e completo. A gente não sabia nem que tava fazendo o primeiro Pronto. episódio, a gente Sempre. a gente Olha fez, aí, né? olha o caso desse podcast aqui. Olha o primeiro episódio desse. Vocês que não ouviram ainda, ouçam depois o primeiro episódio desse podcast. Depois volta aqui, porque, cara, Foi a tudo gente na é um exemplo sorte. vivo disso. De começar alguma coisa por querer muito e por acreditar muito, sem esperar tá ok ou tá, Ouçam nossa. os erros e acertos que estão todos gravados, é só verificar. E a gente não tem vergonha disso, porque a gente tá aprendendo, a gente tá fazendo o que a gente Claro. gosta. A gente acredita, a gente gosta, a gente diverte. se gosta, a gente tem uma rede também, que é importante isso. A gente se gosta. Então, é Quanto importante mais ter a essa gente rede. faz, mais a gente vai melhorar e vai Isso chegar aí. onde a gente quer chegar. Então Isso tem aí. que E só vai fazer. chegar nesse nível de, ok, agora estou ok, fazendo. E não o contrário, você não vai já... E uma não, eterna evolução. acordei capaz hoje. Hoje eu acordei super capaz, vou fazer. Eu vejo as coisas em mim, eu falo, ai, nunca tá bom, nunca vai ser bom, Sim. isso aqui, mas consigo ver evolução. Sim, Talvez gente. nunca chegue naquilo, sei lá. Isso é mais importante. Às vezes a pessoa sonha, ai, quero ser uma cantora, quero ser famosa igual o Pablo Vittar, não sei o quê, quero alcançar as multidões.
talvez a pessoa não alcance, mas ela consegue ver a evolução dela de quando ela começou e até o dia que ela começou E se você- a exercitar aquilo, E se a você correr faz porque atrás você daquilo. gosta, já ajudou muito. E sempre tem uma irmã pra segurar a sua mão. O podcast é o exemplo disso. A Julie chegou lá, vamos montar um podcast. E a galera, as loucas apareceram E e tamo estamos aí. aqui até hoje. Então, a dica da gente, né, caso você tem alguma coisa pra dizer na política, nas artes, na filosofia, sei lá, mil E eu coisas. sei que você tem coisa pra Sei dizer, lá, hein? Tem coisa pra dizer. Porque todo mundo aqui tinha, né? A gente E merda vai acontecer pra cacete, hein? A galera vai vir, Sim. vai te botar pra... Isso aí, ó, não vai dar Você certo, vai errar, não. vai acertar. É, mas A vai vida ter é sempre isso. uma irmã que vai te dar um apoio. Fica Ah. tranquila. Super fofo. Procura na comunidade. Super fofo. Ai, que lindo. Eu sei que vocês têm algo a dizer, porque a gente tava aqui nessa ânsia de querer dizer alguma coisa, porque ninguém pode dizer nada pela gente, então a gente precisava falar. A gente queria ter um canal para se expressar. Então, quando surgiu o podcast, cara, todo mundo ficou feliz porque a gente pode falar o que a gente quer, Isso aí, o que sem a gente filtro. pensa, Total sem liberdade. filtro. Ouve quem quiser, vocês estão livres para isso. A gente não obriga ninguém a ouvir. Mas quem gosta, a gente agradece e tal. Mas é muito bom, cara, ter um espaço para você poder falar o que você quer sobre você. Porque ninguém vai poder te substituir para falar o que você precisa. Só você que pode Você é uma falar. pessoa única. E como somos insubstituíveis, é isso que a gente está falando. A gente precisa da representatividade dentro da política. Gente, só uma mulher pode decidir pontos sensíveis, como, por exemplo, o aborto. Por favor. Isso aí. Não São, é? são questões mais. São questões que não é um cara, um velho, branco, hétero, de cabelo ter branco, poucos de anos. terno, que vai privilegiadíssimo, fazendeiro ou empresário, que vai decidir por mim. Porque se a gente for olhar, o que é o Congresso hoje? São velhos, brancos, É estatístico ricos, isso, tá, gente? Tá na cisgênero, quem quiser ver lá, empresários. TSE, tá lá a estatística falando isso. Que na maior parte das vezes são homens, brancos, Sim. na faixa etária de 45 a 50 e tantos anos. Essa Ainda é a tá maioria. novo ainda, ainda tá novo essa tá Essa é faixa a etária maioria aí. que tá lá. Para discutir políticas públicas de saúde da mulher, para discutir educação iniciativas de educação voltadas para a mulher, Pauta LGBT também. pauta LGBT, você precisa de representatividade, você precisa da mulher lá, você precisa do gay, você precisa do Exatamente. negro. Do Você acha que trans. esses velhos Isso aí. que estão lá se não tendo... Gente, eu Momento estou full pistola. pistola aqui. Você acha que esses Mega velhos... Mega full. Megazord Eu de só- pistola. Eu só queria dizer que o apelido da Júlia é Júlia Pistolita. Estou pistolita? Oi, pistolita. Oi. Ai. Então, vocês acham que esses caras que estão lá, esses velhos que estão lá há 20, Esses 30 morcegos, anos... vampiros. Esses vampiros nojentos. Vocês acham que eles estão lá se mantendo, se perpetuando? Mandato pós mandato, bota a família toda, bota filho, bota mulher. Vocês acham que eles vão estar interessados em discutir as mulheres que estão morrendo aí porque fazem aborto em clínica clandestina? Ou as mulheres que não têm uma creche pra colocar seus filhos porque precisam Pra poder trabalhar? Sim. Vocês acham que eles estão Eles pensando nisso? decidem até a questão contraceptiva. Exato, Se você vai buscar, exato. por exemplo, a contracepção, ou se você vai buscar O colocar DIU, um DIU, é. ou ligadura de trompas, são eles que Quando decidem você quer por colocar você. o DIU, pergunta se você tem 2 filhos também. Você tem que ter Também. filho já. Eles decidem. Se você tem 2 filhos, você tem que ter uma Mais de idade. 25, uma é. idade Ligadura das específica, trompas também, parece que tem que ter 2 filhos e uma idade X. É isso que você tá falando, Bu? É isso aí. isso, né? É, E também. eu acho que é isso aí mesmo. Que, enfim, cara, a gente tem que ter pessoas que nos representem, assim, por completo. Pelo menos 90%, sei lá, por completo, só se fosse a gente mesmo, né? Mas assim, de verdade, cara, vamos se ligar nisso, cara. A gente tá dando poder, o nosso voto é um poder, cara. A gente meio que zomba, meio que, vou votar, vou lá, perdi meu dia, não sei o quê. Cara, isso é um poder que a gente dá pra um cara, ou, assim, em tese, a gente tá dando mais pra caras, né? Porque tem mais homem na política. Pra ele representar a gente, fazer coisas que seriam
pro benefício da gente, sabe? Que seriam pro benefício Tem gente da que diz que não sociedade. adianta votar, mas você tá, tipo, Cara, meu desperdiçando irmão, então, meu irmão, um então se mata. privilégio, sabe? Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Olha o que a Natália falou no Não se começo. mata, não. Não se mata, Pelo não. É amor de brincadeira. Olha o- Cuidado é aqui, brincadeira, né? É brincadeira. Tá sendo gravado em setembro, tá? Ai, meu Deus. Setembro amarelo. É mês de prevenção ao suicídio. Enfim, mas a Natália levantou o lance da luta de... O quanto que um monte de gente lutou, morreu, inclusive, pra gente que ter Com hoje o certeza, privilégio de... muitas mulheres Com certeza. morreram. Pra gente ter hoje É um desperdício, Não cara. é? O privilégio de estar lá e votar e dizer eu quero votar em fulano porque fulano me representa. É. Ou sei lá. Cara, não vamos deixar isso na mão de qualquer um, cara. Vamos valorizar isso, cara. É, De querida verdade. amiga, não fale que voto não vale a pena, que você não quer votar, Não. porque você não acredita em feminismo, porque você tá... Você pode até não acreditar. Mas, tudo bem, mas você cara. tá... Mas que... Você tem o direito de votar e de falar tem que o você direito- não Isso acredita aí. porque você tem o feminismo. Tá tudo bem não acreditar. Tá tudo bem. Você só não pode jogar fora o seu voto. Você pode até não Desperdiçar. acreditar que essa é a maneira de solucionar os Eficiente. problemas do Brasil, Sim. mas essa é a maneira que existe. Se você cara, se é a engrenagem que isenta, tá posta. tem que se você se aproveitar. isenta do voto, você tá simplesmente desistindo. Isso aí. Exatamente. Não é isso legal. aí, cara. Pô, pelo amor de Deus. E aí vai continuar as coisas, o poder na mão dos mesmos caras. Que, cara, tem gente que tá aí que é neto cara, neto, bisneto. É incrível isso. É o quê? É monarquia isso? É monarquia isso, né? Que é o rei, depois o filho, aí depois o... Cara, Júnior, Neto. pelo amor de Deus, cara. É, exatamente. Júnior, neto. Aí o cara fica inelegível e bota o filho. Ah, tu tá É. de sacanagem Pô, com a minha tá de cara. sacanagem. Vai dar rolê nos Estados Unidos, né? Quando o negócio tá no fervo, aí depois volta com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Cara, pelo amor de Vai Deus. assistir as Olimpíadas na Rússia, né? Enfim. Abandona seu município e vai lá pra Rússia. E que se exploda todo mundo. Olimpíada Cara. não, né? Foi Copa. Vocês entenderam? Foi O Copa. prefeito de um município que eu trabalho foi pra Rússia. O município tava pegando Desgraçado. fogo. E a desgraça daquele homem Cara, tava pelo na amor de Rússia. Deus. Apareceu Denúncia. na televisão. Denúncia! Estavam filmando um negócio nada a ver e ele apareceu na filmagem. Foi assim que descobriram, mesmo. cara. Cara, descobriram. Descobriram na televisão o O homem homem lá. tava na... Ih, aquele lá é o fulano. Que vergonha, cara. merece. Eu tô rindo, mas eu quero Eu tô chorar. chorando por dentro, Tô cara. rindo de porque, porra, nervoso. Eu quero Mas de chorar. verdade, assim, eu tô falando muito sério. Vamos estar mais atentos, cara. E olha que pra gente falar que a gente é um lance mais totalmente descontraído, é porque o negócio tá feio mesmo, cara. Porque a gente sentiu, assim, a necessidade de estar falando isso. Tem que aproveitar o espaço também pra falar isso. Cara, com certeza. Já a que gente vocês tem... estão aí, a Já gente que vocês fala. Já que vocês estão gostando. Inclusive, vou falar uma coisa aqui. Uau. Vou falar uma coisa aqui. A gente tava até conversando ali off. Depois dos episódios 5 e 6, que são os 2 episódios sobre o Tinder, houve assim um boom que eu vou te contar, meu Ouvi irmão. um bu. Ai, obrigada, gente. Pessoal que tá divulgando. Divulgando, cara. No Bicho que tá divulgando. Twitter, no Instagram. É. Cara, de verdade, obrigada. E assim, Vocês mas são isso me lindas. faz levantar uma coisa. Isso me faz levantar uma questão, fugindo um pouquinho, mas ao mesmo tempo não fugindo tanto do tema. Será? Pode ser? Não sei. Quem sabe? Sei lá, mil coisas. Será? Pode saber a frase, vai. Fica o questionamento aí. Será que fica o questionamento aqui, ó? Será que esse crescente que a gente tem visto dos episódios 5 e 6, após os episódios 5 e 6, que são os episódios que a gente aborda Tinder, será que é porque é um tema que mexe também com não sei se sexualidade, mas essa coisa de relacionamento da mulher, a liberdade sexual das mulheres? Sexo vende. Será? Meu Deus. Eu não sei se é sexo vende, mas eu acho que é mulheres falando abertamente sobre um assunto que é muito tabu ainda. Será que é isso? Não sei. Talvez. Sabe? Porque a gente Eu fala acho que é mais por ter a nossa versão sobre As o mulheres assunto. falam Olha essas... aí, fica um Gente, questionamento, hein? olha só, vou estourar a mente dos Ai, meu nossos Deus. ouvintes masculinos. Tô com Ai, medo. As Socorro. mulheres falam sacanagem. Falamos! E elas Agora- falam entre si também. Isso, entre si. Não, a gente não é especial, não. As mulheres falam Fala, olha, sacanagem. vocês não descobriram Dá o fogo, moral não. que a mulherada vai falar.
Vocês acham que a gente não sabe ser divertida? Eu descobri, eu que a reparei gente não isso. fala sacanagem? Eu reparei isso, que depois desse... E muito... Antes era mais meninas, mulheres, e, né, e tudo mais. Depois veio um boom, assim, eu não sei. Posso estar tendo uma impressão errada aqui. Mas, É um enfim. espaço livre de censura para Aqui todos. a gente pode falar o que a gente Exatamente. quiser. A gente que faz tudo mesmo, não vai ter ninguém cortando o que a gente tá falando mesmo. Então a gente pode falar. Eu corto algumas coisas assim, porque eu não quero ser processada. Eu sou acredito, eu não quero ser processada. Mas é tudo com consentimento de todos. Sim, é tudo de boinha, assim. Mas enfim. Então. Ou será que não? Fica questionamento. Fica o questionamento. Mas de verdade, assim, né, agora passando essa parte de brincadeira assim, falando bem sério agora, de verdade, gente, galera, vamos estar atentos ao que está sendo colocado enquanto propostas de governo, sabe? Vamos E quando a pessoa for eleita, também ver se a pessoa tá fazendo o que ela disse que ia Sim, fazer. vamos ficar em cima. Vamos cobrar. O Vamos bom cobrar. dessas propostas de governo é que geralmente elas ficam no site do Isso. candidato. Então você sabe exatamente o que cobrar, exatamente o que ele prometeu. Então você tem como cobrar. Promessa Tipo, é dívida. proposta Exatamente. número tal. Falou que ia fazer isso, não fez. Por quê? Vamos cobrar. Por que você não fez isso aqui? Você tá lá na Isso sua é política proposta. também, não é só Claro. você estar lá no meio. É você ir Claro. atrás e cobrar e reunir as pessoas que se interessam por aquilo. Exatamente. E tem tanta liderança. As mulheres estão. Como eu falei, cara, essa coisa de política a gente já faz há muito tempo. A gente faz desde E sempre. a gente tem que levar a diversidade pro Congresso. Com Porque certeza, O Brasil com é a certeza. cara do quê? Da diversidade. Com certeza. Milhares de etnias, Com todas misturadas certeza. aqui, várias religiões. Não é? Nossa Senhora. E aí você vai ter um congresso só de Metade homem da branco? população negra. Vai ter- Não, vamos botar diversidade. Bota muita gente negra, bota muita mulher, bota gay, bota todo mundo. Bota todo Você vai me mundo. dizer que aquele. Vem Alfabeto. todo mundo. Bota o alfabeto todo. Você vai me dizer que aqueles homens bons representantes do país? Não são, gente. Não, sabe? não é nem a cara do É país. representante das famílias, das oligarquias deles. De das quem tem a fazendas grana. deles. As oligarquias. Ó, Não, hoje eu tô pistolaça, assim. Ai, meu Deus. Eu tô pistolaça. Eu ainda tô me controlando um pouquinho, mas esse tema me deixa como? agora, Tensa. queria perguntar pra vocês uma coisa. Então, quem não acredita nesse sistema de política no Congresso? O que essa pessoa poderia fazer pra tá fazendo política, mas não no Congresso? O que ela pode fazer pra, tipo assim, pra trazer benefícios pra sociedade, mas sem ser através Vou dar desse uma caminho? sugestão. Porque tem como fazer. Queria que Sim. vocês sugerissem. Vou dar uma sugestão. A pessoa pode vestir um casaco de bomba e ir se explodir lá dentro do Congresso. Mentira. De novo! Sugestão Fala de isso, suicídio. cara. Depois vão fazer isso. Mas é a assassinato. culpa do podcast que deu a ideia. As influencers Mas aí, as influencers. Era piada. Eu acho que política não é só política partidária. Tá bom, não precisa se explodir junto, não. Se Explode só o se Congresso. você... A gente não aprende o que é política na escola. Por isso que muita gente tem aversão, porque não sabe Porque o que, não é que pra é. aprender mesmo, Gente, né? eles não aprendem Eles nada não na querem escola. que você aprenda mesmo os seus direitos, você saber... Eles não querem Acabou que é mesmo, assim. Não é de interesse. Não é de interesse. Na verdade, se por eles acabariam com a escola. A verdade é essa, né? Porque educação liberta e aí eles não querem dar essa arma na Mas mão esse da é um outro população. problema, um outro capítulo. Sim, isso é outro episódio Não, que talvez, gente, eu quem não- sabe... esse Quem sabe um capítulo- dia. Esse capítulo vai fazer chegar ao meu fim. Pô, me fuzilou com os olhos aqui. Ai, eu meu fuzilei Deus. com os olhos e ainda fiz um sinal feio pra ela. Que ela disse. Porque eu falei que na escola não aprendi nada. Eu Ai, fiquei com horror. vontade de tacar uma coisa Não, em mas não você, foi isso mas que eu é porque eu quis gosto dizer. muito de você. Aí eu Não foi isso que eu quis fiz. dizer. Na escola tu não aprende nada sobre a vida adulta. Você não aprende sobre economia doméstica, não aprende sobre Exatamente. política, não aprende sobre várias Você só coisas. Como aprende educação administrar formal, o seu próprio matemática. dinheiro. Exatamente. Coisas que vão te Coisas transformar num práticas. cidadão Essa é a pergunta mais para as consciente. pessoas que não acreditam nessa coisa de política Congresso, partidária. partidária. Como que... Cara, se ele separar o lixo dele e Gente, levar eu ia pra dar um uma... abraço nessa e pessoa. levar pra uma... Como é que é o nome? Associação não. Uma... Centro de Reciclagem. reciclagem, um centro de reciclagem. coletores. Cara, ele já vai estar contribuindo em muito. Se ele tá andando assim e ele vê que tem um terrenozinho baldio, com pneus causando, sei lá, acumulando água, se ele juntar uma galera voluntária, tentar mudar aquela realidade ali, tirar, sei lá, revitalizar minimamente um cantinho ali, cara, ele tá fazendo política pra caramba, sabe? Assim. Eu ia falar uma coisa. Não adianta você reclamar do político que rouba se você fura fila.
Ai, gente. Você faz outras honestidades. Honestidade é nessas Vê que o pequenas troco tá coisas. errado, não fala pra Sim, pessoa. Sim. Não faça isso. Porque assim é Até fácil, porque né? quando o troco tá errado, quem paga é a caixa que tá ali, porque já Que não tem aconteceu isso nada- comigo. E que não tem nada a ver com o que já aconteceu comigo também. Aí voltou pro emprego Volta pro empregos merdas. Ai, meu Deus. Viu, gente, como tem tudo a ver? Toda hora volta pro ligado. empregos merda. Se você não refletir no que você vai fazer, Verdade. vai estar todo mundo com empregos merdas aí, sofrendo o que a gente sofreu Tem lá no sempre um outro episódio. funcionário se fudendo. Tem. Você acha que o patrão vai com a situação. querer Vai saber? falar, valeu, você errou, tranquilo. Errou a não conta? acontece. Errar faz parte da vida. A Você acha galera que rouba Não, meu muito querido, no trabalho, valezinho né, no cara? meu bolso. A galera É porque- rouba muito no trabalho. Aí tem gente que... Funcionários públicos, meus queridos. Ih, meu Deus. Sempre tem aquela pessoa que cata coisas do trabalho, tipo... Sério? Sim. Aqui não Material. tá... Isso não é uma empresa... Mas, meu Gente, Deus, aquele é dinheiro esse da- material, isso é capital público. Isso aí. Se você rouba folha na escola que você trabalha, você está roubando. Tá vendo como a gente não tem noção do que é política? Aí volta tudo, exatamente. Volta tudo no que a gente tá falando. A gente acha que política é aquela coisa lá, dos homens de terno velho. Galera da Não, enfermagem roubando também. medicamento. Exatamente. É também, mas é nessas Tamo de pequenas olho. ações, cara. É nessas pequenas ações, essa coisa de furar fila, não estacionar na vaga de idoso ou deficiente. Isso tudo é política, sim. cara. E a gente fica achando que é uma coisa distante lá, que não interfere na nossa A realidade. vida inteira tem política. Existe esse senso, né? Esse abismo de que tá muito distante, assim. É muito. Tem nada a ver comigo. Cara, tem tudo eu a não ver. posso fazer nada pra mudar essa realidade. Quem sou eu pra. Porque só uma pessoa, não vai mudar Cara, nada. tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o nosso cotidiano, cara. E eu acho que, principalmente as mulheres, a gente tem que estar mais envolvidas na política, sim. Não, assim, se você não. É como que eu falei, eu torço pra ver aquele congresso com muito mais mulheres, com muito mais representatividade. Esse é o meu desejo, meu pedido. Mas eu acredito que tem muitas mulheres que não sabem o que é estar fazendo política por uma série de questões, porque não se acham capazes, porque acham que não é um espaço delas ali, estarem ali. Cara, vamos meter a cara em tudo que a gente for fazer na nossa vida, assim, tudo. Todos os âmbitos da nossa vida, vamos meter a cara. A gente vai errar, vai. Em alguns momentos a gente vai errar. Mas assim, Mas precisa estar lá. precisa estar lá. ali. Estar ali. É Ocupando. importante estar ali. Fazendo sabe? merda ou não, porque os Exatamente. outros também fazem merda, Claro, cara. a gente tem que se permitir, inclusive, errar. Coisas pequenas assim de, eu não sei fazer tal coisa, mas eu tenho muita vontade de fazer, muita força de vontade, acredito muito, vou lá e faço. Cara, se permita. Conte com uma rede, conta com a gente, conte com uma rede, enfim, uma rede de mulheres que vai te dar um mínimo de um suporte para que você consiga fazer, seja política, seja, sei lá, um podcast que seja, que entre aspas a gente considere boba, assim, que ache que é boba, mas não, cara, isso tem um poder de você se expressar e se entregar, assim, que você não, às vezes, nem imagina, sabe? Um exemplo, né? Que as pessoas mandam mensagem pra gente falando que estavam tristes, aí eu vi no nosso episódio, ficaram Cara, felizes. isso pra mim... Sempre vai ter alguém Isso pra pra mim se é a razão de identificar. existir esse podcast, cara, Com na moral. certeza. E eu acho que é importante a gente estar falando essas coisas assim, por mais que destoie um pouco dos assuntos que geralmente a gente aborda, porque, cara, as eleições estão aí na porta e a gente não pode passar desapercebido do que está acontecendo no nosso cenário, cara, assim, cenário político brasileiro. Enfim, vamos estar prestando atenção mais nisso, estando mais ligadas nisso, para que a gente consiga minimamente tentar começar uma mudança, pelo menos, né? Eu não acho que... Não é 4 anos que as coisas vão ficar lindas e coloridas e o mundo vai ficar divertido. Mas, assim, as coisas vão começar a mudar. E esse começo tem que ser em algum momento. Tem que ter esse start em algum momento, cara. Sabe? E se aventurem, sabe? As meninas aí que são mais de uma militância mais política, partidária, tudo. Cara, se aventurem, metam uma cara. Quem tem afinidade com esse tipo esse modo de se manifestar, que vá. Por favor. Quem não tem, faça o seu de papel outras- político onde Isso você aí. tá. Se Isso você é aí. professor, se você, sei Isso lá, aí. é vendedor, qualquer Isso aí, coisa. Natália, não isso deixa aí. perpetuar coisas Exatamente. assim E que... vote Só direito, prejudica. cacete. Isso. Vote direito. Isso aí. Tô Vamos tá tentando ligado. dar opção pra quem não acredita nessa política que eu vou chamar de política formal, que é a do Aham, Congresso. partidária. Mas tem como você fazer outras coisas. Então, se você não acredita nessa, tem como fazer outras Tem, coisas. pô. O que não dá é pra ficar falando mal de um lado E não fazendo nada. e não fazer absolutamente nada. Mas mesmo quem não acredita, não caga no que existe de democracia, Exatamente. não. Procura tentar votar consciente. Eu não acredito nesse negócio de voto, não. Mas faz tua parte. Porque isso é o que temos por enquanto.
E cara, tipo, acho que pensar um pouco não vai prejudicar ninguém, né? Pesquisar um pouco, se interessar um pouco, ter mais consciência não vai fazer mal pra ninguém. Aquela 1 hora que tu passa numa fase difícil do Candy Crush, tu para de jogar Fase e vai olhar, pô. 384. E vai olhar as propostas aí dos candidatos. Cara. Assim, de verdade, a minha oração, vamos dizer assim, é que haja mais representatividade. Eu quero me sentir representada. Cara, eu vejo aquelas votações, aqueles homens falando um monte de merda, sabe? Falando, caraca, fazendo... Parece uma gaiola cheia de doido, Cara, né? taca fogo nisso, meu irmão. Porque, cara, não representa. Aquilo ali não é o Brasil, Estamos cara. assassinas, né? Hoje a gente tá demais, né? É porque hoje a gente tá pistola. Hoje eu tô Não, a gente muito não precisa pistola. matá-los, não. A gente só precisa expulsar essa galera do Congresso. Cara, um monte de velho que não nos representa em nada, cara. Os Eu caras conheço falam... muito velho, gente boa, mas nenhum deles tá no aqueles Congresso. Ali não, aqueles ali não. E mete Jesus no meio, tem nada a ver com nada, Coitado cara. de Jesus. Fala só Tem nada a bosta. ver com nada. Por isso que Jesus não voltou ainda, gente. O pessoal tá perguntando aí, quando que o mundo vai acabar? Já era pra ter acabado, só que Jesus tá com medo de voltar. Pô, cara. Vocês vão crucificar ele de novo. Não tem nada a ver, cara, aqueles homens. E a porcentagem de mulheres no Congresso ela só vai diminuindo conforme, entre aspas, o cargo aumenta. Por exemplo, vereadoras e tal, deputadas até aproximadamente 30%. Aí, para prefeita, já vai diminuindo. Para governadora, diminui mais ainda. Para presidente, vocês podem ver aí nas campanhas, né, quantas mulheres têm concorrendo. Então, é por isso que é importante. Mesmo tendo essa lei de 30%, não é suficiente. Está cara. longe de ser o suficiente. Não, e só em precisar ter uma lei pra garantir minimamente 30% já é um absurdo, né? Porque senão os partidos não iam estar colocando essas mulheres. Exato. Então, Exatamente. e o problema é, tipo assim, você fala, lei, precisou de uma lei. Cara, mas a entrada é a lei, porque se não tivesse a lei, ia ser difícil ter essa entrada para as mulheres. Então, Exatamente. aproveita, tem essa entrada da lei, 30%, vamos aumentar essa E porcentagem. tem uma porcentagem também, que agora eu não tô lembrando, que é de financiamento das campanhas, porque isso também conta muito. Isso Conta é muito, treta. Isso aí, verdade. inclusive, porque assim, esses 30% que a Natália tá falando é de número de candidatas mulheres que os partidos são obrigados a terem. E eu Isso. acho ótimo, maravilhoso. Só que aí tem esse 30%, mas e o financiamento da campanha dessas mulheres? Sem apoio do marketing, sem apoio Cara, financeiro. O fundo apoio de que os nada. partidos destinam para essas moças, para essas mulheres, eu falo moças que é minha gíria meio particular. Cara, é ínfimo, sabe? É um número muito menor do que o dos demais candidatos. E é a maneira então, que eles têm de calar inviabilizar, a candidatura dessas invisibilizar, né? Isso aí. Exatamente, porque... mulheres. A gente é obrigada a ter elas tenso. aí? Tá, elas estão aí, mas a gente não vai ajudar em nada. Exatamente. Sejam exatamente. fantoches. Eu vejo a galera clamar aí, vou votar no fulano por causa de mudança, quero mudança. Cara, só pra tu saber, o cara já tá lá há mó tempão, tá? Cara, que mudança é Ou essa? que então a galera quer? teoria do robô mais fez. Robô mais fez é sensacional. Caraca, Isso cara. que dá margem para perpetuar a família de um cara que fica lá. Sim, Continua. sim, Fez sim. uma pracinha. Roubou, mas fez uma pracinha. Gente, pelo amor de Deus, Aí o filho cara. dele vai lá, faz uma pracinha também, né? Pra dizer que fez e Pelo continua amor de Deus, roubando. cara. De verdade, assim, eu espero que esse episódio que foi um pouco mais curto e um pouco mais, assim, destoante dos demais, que a gente tenha minimamente contribuído para fazer a galera refletir, cara. Eu quero ser representada, sabe? Eu quero sentir que eu tô num país onde o meu voto conta e que essas mulheres eleitas democraticamente e tudo mais, que elas cumpram seus mandatos. É muito importante isso. E que elas tenham espaço para fazer valer a sua plataforma de campanha. Que o seu governo seja viabilizado. Trabalho de casa para os ouvintes. Procura saber o que cada pessoa faz dentro da política brasileira, tá? O presidente, o senador, o vereador, o deputado estadual, o deputado Sim. federal. Por favor, a galera tá muito equivocada no tocante a o que cada poder político vai fazer. Procurem saber antes de votar também. E, no caso, continuando, né? Reconhecer essas mulheres, porque muitas estão aí na luta e não tem esse espaço todo que a gente está falando. Não tem financiamento, não tem suporte. Muitas têm essa aptidão para esse tipo de política formal, vamos dizer assim, mas não conseguem exercer essa aptidão. E para quem, fruto desses millennials e as pessoas mais juventude,
que só viram a Dilma. E esse foi um fato assim, importante, né? Uma mulher ter chegado à presidência. Independente de como foi o mandato dela, ela chegou. Foi um fato importante, né? Pelo nosso contexto, né? Isso é o que a galera mais jovem... né? A galera mais jovem tem conhecimento. Mas se vocês forem procurar outras mulheres que representaram na política brasileira, vocês vão conseguir achar outras pessoas. Não dava pra gente falar aqui o nome de todas elas, senão a gente ia ficar num podcast só para isso, né? Só de mulheres que se destacaram na política brasileira. Mas uma delas que eu queria falar, que chamou a atenção, foi Alzira Soriano. Ela conseguiu ser prefeita de Lages no ano de 1929. Olha aí, gente. Com 60% dos votos. Ela foi a primeira mulher da América Latina a assumir o governo de uma cidade. Nossa, como é que é? Não, repete, por favor. Ela foi a primeira mulher a ser prefeita de uma cidade cidade na América Latina. Então, eu sei desse histórico de força da mulher nordestina. Tem muitas mulheres lá que têm essa aptidão para a política e tal, mas que não conseguem chegar, né? E peguei esse exemplo aqui dessa mulher, Alzira Soriano, que foi prefeita no ano de 1929. Ano esse, inclusive, que foi antes de Getúlio Vargas ter liberado o direito ao voto para as mulheres, que foi em 32. Ela foi prefeita antes disso. Gente do céu. Não me pergunte como ela conseguiu isso, porque eu até pesquisei, informação aqui, gente. mas não consegui achar assim, mais detalhes, então vocês pesquisem aí. Não, maravilhoso, gente. Não, com essa história linda, né, e com essa esperança, pode encerrar, né? E para assim, ajudar a esclarecer um pouco as pessoas a terem uma concepção melhor do que é política, porque até a gente se confunde, não sabe o que é política, como é que funciona, é algo distante de nós. Aí até na pesquisa para o podcast, né, eu fui lá, voltei bastante no tempo e cheguei numa definição de Aristóteles, um filósofo grego que já pensava nessas questões, né? Não é à toa que todo mundo deve conhecer esse nome. Aí a definição dele de política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, ou seja, a felicidade coletiva. Olha! Mesmo arrasou. que isso não faça sentido pra gente nos dias de hoje, mas só o fato de ser uma pessoa que tem que pensar no coletivo, que vai representar outras pessoas, que tem que entender a necessidade dessas outras pessoas, já dá para entender, né, um pouco o que é a política. E dá para entender que dá para fazer isso sem estar no Congresso, sem participar da política formal. E também um detalhe que eu vi, que na definição fala que a política é uma ciência prática. Ela busca o conhecimento como meio para a ação. Então, não adianta ficar falando, se a pessoa não faz nada. A política é uma ferramenta de ação que dá para a gente fazer, mesmo sem estar no Congresso. E para aqueles que estão no Congresso, dá para a gente selecionar, né? As pessoas que mais têm afinidade com as nossas ideias e cobrar também. Busque conhecimento. Foi necessário o ET Bilu vir lá da sua galáxia para poder vir falar para a gente buscar conhecimento, né? Se você seguir a ideia do ET Bilu, já tá bom. É o nosso grande ídolo do podcast, né? Pensador ET Bilu. Maravilhoso. É isso. Bora marcar? Esse encontro você não pode adiar!